West passavam horas no ambiente refrigerado se recuperando. A viagem proporcionou bastante tempo para as algazarras típicas dos 20 e poucos anos e seus imensos sonhos capitalistas. A internet acabara de se tornar acessível ao público graças ao surgimento de sites de diretórios como o Yahoo! E ferramentas como o navegador Netscape. Os irmãos estavam sintonizados com a internet e acharam que podiam abrir um negócio juntos, fazendo algo na web. Da Califórnia ao Colorado, Wyoming, Dakota do Sul e depois Illinois, eles se revezaram ao volante, realizando brainstormings e falando merda antes de voltarem para o leste, para que Musk retornasse à faculdade naquele outono. A melhor ideia surgida na viagem foi a de uma rede de comunicação para médicos na internet. A intenção não era fazer algo ambicioso como registros de saúde eletrônicos, mas sim elaborar um sistema para profissionais trocarem informações e obterem colaboração. A indústria médica parecia um bom campo a ser explorado, contou Kimball. Comecei a trabalhar num plano de negócios e, mais tarde, na parte de vendas e marketing. Mas não decolou. Não amamos aquilo. Musk passara a primeira parte daquele verão no Vale do Silício, em 2 estágios. De dia, trabalhava no Instituto de Pesquisa Pinnacle, com sede nos Gatos. O Pinnacle era uma startup muito em voga, com uma equipe de cientistas que explorava maneiras de usar os ultracapacitores como fonte de combustível revolucionária em veículos elétricos e híbridos. O trabalho também se desviou, pelo menos em termos conceituais, para um território mais bizarro. Musk era capaz de falar demoradamente sobre como os ultracapacitores podiam ser usados para construir armas portáteis a laser. Na tradição de Star Wars e praticamente qualquer outro filme futurista, as armas a laser liberariam círculos de enorme energia. Ao se esgotarem, o atirador substituiria o ultracapacitor na base da arma por outro, como quem troca um pente de balas para voltar a atirar. Os ultracapacitores também pareciam promissores como suprimento de energia para mísseis. Eram mais resistentes do que baterias sob os estresses mecânicos de um lançamento e guardariam uma carga mais consistente por períodos mais longos. Musk se apaixonou pelo trabalho no Pinnacle e passou a usá-lo como base para alguns de seus planos de negócios experimentais na Universidade da Pensilvânia e para suas fantasias industriais. No fim da tarde, ia para a Rocket Science Games, uma startup com sede em Palo Alto que pretendia criar os videogames mais avançados do mercado, substituindo os cartuchos por CDs capazes de armazenar mais dados. Em teoria, os CDs permitiriam dar aos jogos narrativas e qualidade de produção hollywoodianas. Uma equipe de profissionais de elite, que envolvia engenheiros e gente de cinema, foi reunida para realizar o trabalho. Tony Fadell, que mais tarde conduziria grande parte do desenvolvimento do iPod e do iPhone na Apple, trabalhava na Rocket Science, assim como os caras que desenvolveram o software de multimídia QuickTime para a Apple. Também contavam com profissionais que tinham trabalhado nos efeitos do Star Wars original, na Industrial Light Magic, e outros que haviam produzido jogos na LucasArts Entertainment. A startup fez Musk sentir o gostinho do talento e da cultura que o Vale do Silício tinha a oferecer. Havia funcionários trabalhando no escritório 24 horas por dia, e ninguém achava nem um pouco estranho que Musk chegasse todo dia às 5 da tarde para o seu segundo estágio. Nós o contratamos para escrever um código bem simples e de pouca relevância, explicou Peter Barrett, um engenheiro australiano que ajudou a abrir a empresa. Ele era imperturbável. Pouco tempo depois, acho que ninguém ficou responsável por orientá-lo. E ele acabou fazendo o que quis. Especificamente, pediram a Musk que escrevesse os drivers que permitiriam aos joysticks e mouses comunicar-se com vários computadores e jogos. Os drivers são o mesmo tipo de arquivo irritante que se tem de instalar para fazer uma impressora ou câmera funcionar junto a um computador doméstico. Um trabalho de iniciante. Programador autodidata. Musk se considerava bom em codificar e assumir por conta própria tarefas mais ambiciosas. Eu estava basicamente tentando descobrir como poderia ter um aparelho multitarefa, que lesse vídeo no CD e executasse um jogo ao mesmo tempo, disse ele. Na época, podia-se fazer um ou outro. Era um pouco complicado montar a programação. De fato, era algo complexo. Musk tinha de emitir comandos que falavam diretamente com o microprocessador principal de um computador e mexiam com as funções mais básicas responsáveis por fazer a máquina funcionar. Bruce Leak, o ex-engenheiro-chefe por trás do QuickTime, supervisionar a contratação de Musk e ficou maravilhado com sua capacidade de varar a noite trabalhando. Segundo Leak, ele tinha uma energia limitada. Os garotos hoje em dia não têm a menor noção de hardware ou de como as coisas funcionam. Mas ele tinha a experiência de hacker de PC e nenhum medo de ir fundo e aprender. Musk encontrou no Vale do Silício a riqueza de oportunidades que vinha procurando um lugar à altura de suas ambições. Ele voltaria 2 verões seguidos e depois rumaria para o oeste em definitivo após obter 2 diplomas na Universidade da Pensilvânia. A princípio, pretendia concluir um doutorado em Ciências dos Materiais e Física em Stanford e aprimorar o trabalho que fizera no Pinnacle sobre ultracapacitores. Como se sabe, Musk deixou Stanford após 2 dias de aula, achando o chamado da internet irresistível. Persuadiu Kimball a também se mudar para o Vale do Silício. Assim, conquistariam a web juntos. As primeiras ideias para um negócio viável na internet surgiram durante os estágios. Um vendedor das páginas amarelas estivera no escritório de uma das startups tentando vender a ideia de um registro online para complementar as informações creditadas a cada empresa naquele grande e grosso catálogo. O homem teve dificuldade para explicar a proposta e claramente tinha pouco conhecimento sobre o que a internet era ou sobre como alguém montaria um negócio a partir dela. A abordagem fraca deixou Musk pensativo. Ele procurou Kimball, falando pela primeira vez sobre a ideia de ajudar empresas a entrar na internet. De acordo com Kimball, Elon disse: "Esses caras não sabem o que estão falando. Talvez isso seja algo que possamos fazer." Isso foi em 1995, e os irmãos estavam prestes a criar a Global Link Information Network, a startup que seria rebatizada de Zip2. Para detalhes sobre a controvérsia em torno da criação da Zip2 e o histórico acadêmico de Musk, ver o apêndice 1. A ideia da Zip2 era engenhosa. Em 1995, poucos pequenos negócios entendiam as ramificações da internet. Não sabiam quase nada sobre como entrar na web e não entendiam o valor de criar um site para seu negócio ou mesmo ter um registro em listas do tipo páginas amarelas online. Musk e o irmão esperavam convencer restaurantes, lojas de roupas, cabeleireiros e outros negócios de que chegara a hora de tornar sua presença conhecida pelo público que navegava na internet. A Zip2 criaria um catálogo de negócios pesquisável e ligaria a mapas. Musk costumava explicar o conceito por meio de uma pizza, dizendo que todo mundo merecia ter o direito de saber a localização da pizzaria mais próxima e as informações detalhadas sobre como chegar lá. Isso pode parecer óbvio hoje. Pense no Yelp junto com o Google Maps, mas na época nem mesmo os mais alucinados sonhavam com um serviço desse tipo. Os irmãos Musk deram vida a Zip2 no número 430 da Sherman Avenue, em Palo Alto. Alugaram um escritório do tamanho de uma kitnet, 9 metros por 6, e adquiriram um mobiliário básico. O prédio de 3 andares tinha suas peculiaridades. Não havia elevador e a água dos vasos sanitários com frequência retornava, como conta um dos primeiros funcionários. Era literalmente
realmente um lugar de merda para trabalhar. Para conseguir uma conexão de internet rápida, Musk fez um acordo com Raj Girwad, um empreendedor que dirigia um provedor de serviço de internet no andar abaixo do escritório da Zip2. Segundo Girwad, Musk furou com broca um buraco no reboco próximo à porta da Zip2 e passou um cabo Ethernet pelo vão da escada até seu escritório. Eles demoravam a pagar algumas vezes, porém nunca me deram calote, contou Girwad. Musk fez sozinho toda a codificação original por trás do serviço, enquanto o mais afável Kimball cuidava de reforçar a operação de venda de porta em porta. Elon adquiriu uma licença barata para um banco de dados de uma lista de negócios na área da Baía de São Francisco que disponibilizaria o nome dos estabelecimentos e seus endereços. Em seguida, entrou em contato com a Navteq, uma empresa que gastara centenas de milhões de dólares para criar mapas e percursos digitais que podiam ser usados nos primeiros mecanismos de navegação estilo GPS, e conseguiu uma pechincha magistral. Telefonamos e eles nos deram a tecnologia de graça, disse Kimball. Musk fundiu os dois bancos de dados para montar e colocar em funcionamento um sistema rudimentar. Com o passar do tempo, os engenheiros da Zip2 tiveram que ampliar essa carga de dados inicial com mais mapas a fim de cobrir zonas fora das principais áreas metropolitanas e abrir outros percursos sob medida que tivessem uma boa aparência e funcionassem bem num computador doméstico. Errou. Musk deu $28 mil aos filhos para ajudá-los nesse período, porém eles estavam mais ou menos quebrados depois de conseguir o espaço do escritório, licenciar o software e comprar alguns equipamentos. Nos primeiros 3 meses de vida da Zip2, os dois moraram no escritório. Tinham um pequeno armário no qual guardavam roupas e tomavam banho na Associação Cristã de Moços. Aqui, às vezes fazíamos 4 refeições no Jaquinte Box num dia, revelou Kimball. Ficava aberto 24 horas, o que era conveniente para nossa rotina de trabalho. Certa vez, pedimos moti e havia algo nele. Pesquei o que estava boiando e continuei bebendo. Desde então nunca mais consegui comer lá, mas ainda sei o cardápio de cor. Em seguida, alugaram um apartamento de 2 quartos, mas não tinham dinheiro nem disposição para comprar móveis. Então, havia apenas 2 colchões. Musk, de algum modo, convenceu um jovem engenheiro sul-coreano a trabalhar na Zip2 como estagiário em troca de casa e comida. Como Kimball contou, o pobre garoto achou que ia trabalhar numa grande empresa. Acabou morando conosco e não tinha a menor ideia de onde estava se metendo. Certo dia, o estagiário dirigiu o BMW 320 surrado dos Musk até o trabalho. Uma roda se soltou no caminho. O eixo da roda cravou na rua, na esquina da Page Mill Road com El Camino Real, e o sul coberto permaneceu visível por anos. A Zip2 podia ser uma empresa de internet moderna voltada para a era da informação. Porém, para tirá-la do papel foi preciso um antiquado esquema de venda de porta em porta. Os estabelecimentos precisavam ser convencidos dos benefícios da internet e cativados a pagar pelo desconhecido. No fim de 1995, os irmãos Musk começaram a fazer suas primeiras contratações e a formar uma equipe de vendas heterogênea. Jeff Hillman, um jovem de 20 anos de espírito livre que tentava descobrir o que fazer na vida, tornou-se um dos primeiros contratados pela Zip2. Ele estava assistindo a TV tarde da noite com o pai e viu um endereço de internet escrito na parte de baixo da tela durante um comercial. Era de algumacoisa.com, contou. Lembro-me de estar ali sentado e perguntar ao meu pai o que era aquilo. Ele respondeu que também não sabia. Foi quando percebi que precisava conhecer a internet. Hillman passou algumas semanas tentando conversar com pessoas que pudessem explicar a internet para ele. E então se deparou com um anúncio de emprego de 5 por 5 centímetros da Zip2 no jornal San José Mercury News. Dizia vendas na internet, candidate-se aqui. E Hillman conseguiu o bico. Outros vendedores se juntaram a ele, trabalhando por comissão. Parecia que Musk nunca saía do escritório. Ele dormia, não muito diferente de um cachorro, em um puff ao lado de sua mesa, quase todo dia. Eu chegava às 7h30, 8 horas e ele estava dormindo ali, naquele puff, contou Hillman. Talvez ele tomasse banho nos fins de semana. Não sei. Musk pediu a esses primeiros funcionários da Zip2 que o chutassem ao chegar para acordá-lo e, assim, fazê-lo voltar ao trabalho. Enquanto Musk trabalhava na codificação como se estivesse possuído, Kimball se tornava um entusiasmado líder de vendas. Kimball era o eterno otimista e muito animado, disse Hillman. Jamais conheci alguém assim. Kimball mandou Hillman ir ao sofisticado shopping Stanford University Avenue, a rua principal de Palo Alto, para convencer varejistas a fazer parte da Zip2, explicando que um registro em lista patrocinado levaria o estabelecimento para os primeiros resultados de busca. O grande problema, é claro, era que ninguém estava assinando o serviço. Por várias semanas, Hillman bateu de porta em porta e voltou para o escritório com poucas boas notícias a contar. As respostas mais agradáveis vinham daqueles que lhe diziam que propaganda na internet parecia a coisa mais estúpida da qual já tinham ouvido falar. Com mais frequência, os donos de lojas apenas lhe diziam para ir embora e parar de importuná-los. Quando chegava a hora do almoço, os Musk enfiavam a mão numa caixa de charutos onde guardavam dinheiro. Saíam com Hillman e ouviam relatos deprimentes sobre as vendas. Craig Moore, outro dos primeiros funcionários, desistiu do trabalho como corretor de imóveis para apregoar o serviço da Zip2. Decidiu-se por cortejar concessionárias de automóveis por elas em geral gastarem muito dinheiro em propaganda. Ele lhes contava sobre o principal site da Zip2, www.totalinfo.com, e tentava convencê-las a obter um registro do tipo www.totalinfo.com/Toyota do Valeroso Ilício. Quando Moore demonstrava, o serviço nem sempre funcionava, então carregava muito devagar, como era comum na época. Isso obrigava a convencer os possíveis clientes a imaginar o potencial da Zip2. Um dia, voltei com uns $900 em cheques, contou Moore. Entrei no escritório e perguntei o que eles queriam que eu fizesse com o dinheiro. Elon parou de castigar o teclado, inclinou-se por cima do monitor e disse: "Fala sério, você conseguiu o dinheiro?" O que mantinha os funcionários animados eram as contínuas melhorias feitas por Musk no software da Zip2. O serviço deixara de ser um protótipo para se tornar um produto de verdade, que podia ser usado e demonstrado, sempre ligados no marketing. Os irmãos Musk tentaram tornar seu serviço na internet mais importante, dando a este um corpo físico imponente. Elon elaborou uma enorme caixa em torno de um PC comum e o arrastava sobre uma base com rodinhas. Quando potenciais investidores apareciam, ele fazia uma cena, arrastando a máquina enorme para dar a impressão de que a Zip2 funcionava dentro de um mini supercomputador. Segundo Kimball, os investidores ficavam impressionados. Elon observou também que os investidores eram convencidos pela dedicação escrava de Musk à empresa, mesmo
na época, quando era basicamente um universitário com espinhos na cara. Elon tinha a determinação de que aquilo, o que quer que fosse, tinha de ser feito e que, se ele não o fizesse, perderia a oportunidade de sua vida. Disse a irmã. Acho que era isso que os investidores de risco viam. A disposição dele em arriscar a própria existência na construção daquela plataforma. Musk chegou a ponto de dizer algo assim a um investidor de risco, informando-o: minha mentalidade é a de um samurai. Prefiro cometer sepultura e fracassar. No início da aventura da Zip2, Musk ganhou um confidente importante, que moderava alguns de seus impulsos mais dramáticos. Greg Corey, empresário canadense de 30 e poucos anos, conhecera os Musk em Toronto e participara dos primeiros brainstormings para a Zip2. Os rapazes haviam aparecido à sua porta certa manhã para informá-la de que pretendiam ir para a Califórnia a fim de tentar levantar o empreendimento. Ainda com seu roupão de banho vermelho, Corey voltou para os fundos da casa, sumiu por alguns minutos e voltou com um maço de $6.000. No início de 1996, ele se mudou para a Califórnia e ingressou na Zip2 como cofundador. Corey, que fizera várias transações de imóveis e tinha experiência em negócios e habilidade para ler pessoas, desempenhou o papel da supervisão adulta na Zip2. O canadense tinha o dom de acalmar Elon e acabou se tornando uma espécie de mentor. Pessoas muito inteligentes não entendem que nem todo mundo consegue acompanhá-las ou ir tão rápido, afirmou Derek Prodian, um investidor de risco que se tornaria o CEO da Zip2. Greg era uma das poucas pessoas que Elon escutava e tinha uma maneira de contextualizar as coisas para ele. Corey também costumava arbitrar trocas de socos entre Musk e Kimball, no meio do escritório. Eu não entro em uma luta com mais ninguém, porém Elon e eu somos incapazes de aceitar uma visão que não seja a nossa, admitiu Kimball. Durante uma briga particularmente feia sobre uma decisão gerencial, Musk teve cortes no punho e precisou tomar uma injeção antitetânica. Depois disso, Corey pôs fim às brigas. Ele sofreu um ataque cardíaco em 2012 e faleceu aos 51 anos, depois de ganhar uma fortuna investindo nas empresas de Musk. Elon foi ao funeral. Devemos muito a ele, disse Kimball. No início de 1996, a Zip2 passou por uma grande mudança. A empresa de capital de risco Mordavidou Ventures havia ouvido falar de dois rapazes da África do Sul que estavam tentando fazer páginas amarelas para a internet e se reuniu com os irmãos. Elon, embora ainda cru em suas habilidades de apresentação, promoveu bem a empresa e os investidores ficaram impressionados com sua energia. A Mordavidou investiu $3 milhões na companhia. E com tais recursos à mão, a empresa mudou oficialmente seu nome de Global Link para Zip2. A ideia era disparar Zip negócios para cá e para lá. Mudou-se para um escritório maior, no número 390 da Cambridge Avenue, em Palo Alto, e começou a contratar engenheiros de talento. A empresa também alterou a estratégia de negócios. Na época, ela tinha um dos melhores sistemas de navegação na internet, aprimoraria a tecnologia e expandiria do foco apenas na região da Baía de São Francisco para englobar todo o território dos Estados Unidos. No entanto, seu principal objetivo seria uma atividade nova. Em vez de vender o serviço de porta em porta, a empresa criaria um pacote de software que poderia ser vendido a jornais que, por sua vez, desenvolveriam os próprios diretórios para imóveis, concessionárias de automóveis e classificados. Os jornais demoraram a entender como a internet impactaria seus negócios, e o software da Zip2 lhes daria um jeito rápido de entrar na internet sem precisar desenvolver uma tecnologia própria a partir do zero. Já a Zip2 poderia perseguir empresas maiores e transformar-se numa rede nacional de listas. Essa transição entre modelos de negócios e composição da empresa seria um momento fundamental na vida de Musk. Os investidores de risco tensionaram assumir o papel de diretor de tecnologia e contrataram Rishi Sokin como seu. Sokin trabalhara na Creative Labs, que produzia equipamentos de áudio, e dirigira o grupo de desenvolvimento de negócios da empresa, no qual comandaram uma série de investimentos em startups de internet. Os investidores da Zip2 o consideravam um profissional experiente que entendia de internet. Embora tenha concordado com o arranjo, Musk se ressentiria por ceder o controle da própria companhia. Provavelmente o maior arrependimento durante todo o tempo que trabalhei com ele foi o de ter feito um pacto com o diabo com a Mordavidou, opinou Jim Ambras, vice-presidente de engenharia da Zip2. Elon não tinha nenhuma responsabilidade operacional, e ele queria ser o seu. Ambras trabalhara na Hewlett Packard Labs e na Silicon Graphics Inc. E é um exemplo do calibre dos talentos contratados pela Zip2 após a chegada da primeira onda de dinheiro. A Silicon Graphics, fabricante de computadores top de linha querida por Hollywood, era a empresa que mais se destacava na época e reunia a elite de GX do Vale do Silício. Ambras usou a promessa de fazer fortuna na internet para formar uma equipe com os engenheiros mais inteligentes da Silicon Graphics para a Zip2. Nossos advogados receberam uma carta da Silicon Graphics dizendo que estávamos escolhendo dos melhores caras, disse Ambras. Elon achou isso fantástico. Embora Musk se sobressaísse como codificador autodidata, suas habilidades não eram nem de perto tão apuradas quanto as dos novos contratados. Eles deram uma olhada no código da Zip2 e começaram a reescrever a maior parte do software. Musk emprespou com algumas mudanças. Porém, os cientistas da computação precisaram de apenas uma fração das linhas de código que Elon usara para fazer o trabalho. Tinham habilidade para dividir projetos de software em pedaços que podiam ser alterados e aprimorados, enquanto Musk caía na clássica armadilha do codificador autodidata de escrever o que os desenvolvedores chamam de bolas de pelo. Pedaços grandes e monolíticos de código que podiam sair do controle por motivos misteriosos. Os engenheiros também implementaram uma estrutura de trabalho mais aprimorada e prazos realistas para o grupo de engenharia. Esta foi uma mudança bem-vinda em relação ao método de Musk, que era estabelecer prazos otimistas demais e depois tentar fazer os engenheiros trabalharem sem parar dias a fio para cumprir os objetivos. Se perguntassem a Elon quanto tempo levaria para fazer algo, nunca havia nada em sua mente que levasse mais do que uma hora. Contou Ambras. Passamos a entender uma hora como um dia ou dois. E, se Elon dizia que algo levaria um dia, considerávamos uma semana ou duas. Abrir a Zip2 e vê-la crescer imbuiu Musk de autoconfiança. Terence Benney, um de seus amigos dos tempos do ensino médio, foi à Califórnia para uma visita e logo notou a mudança em sua personalidade. Viu Musk confrontar um senhorio desagradável responsável por criar dificuldades para sua mãe, que alugava um apartamento na cidade. Ele disse: se você vai intimidar alguém, intimide a mim.
Foi espantoso vê-lo assumir a situação. A última vez que eu o tinha visto ele era um jeque desajeitado que às vezes perdia a calma. Era o garoto com quem você implicava para obter uma reação. Naquele momento ele estava confiante no controle. Musk também passou a conscientemente tentar lidar com suas críticas aos outros. Ele não é do tipo que diria, entendo você, compreendo seu ponto de vista, revelou Justine. Com ele, não havia compreensão do outro. Somente coisas que pareciam óbvias para outras pessoas, mas não eram tão óbvias para ele. Elon teve de aprender que alguém de 20 e poucos anos não deveria arrasar os planos de pessoas mais velhas, graduadas, e apontar tudo que havia de errado. Aprendeu a modificar certos aspectos de seu comportamento. Acho que ele vê o mundo por meio de estratégia e intelecto. Os ajustes na personalidade deram certo em graus variados. Musk ainda tendia a levar a loucura os jovens engenheiros com suas exigências de trabalho e críticas bruscas. Doris Downes, a diretora de criação da Zip2, contou. Lembro-me de estar numa reunião de brainstorming para um novo produto, um novo site de carros. Alguém reclamou que uma mudança técnica que queríamos era impossível. Elon se virou e disparou. Eu não ligo a mínima para o que você pensa. E foi embora. Para ele, não existe a palavra não. E ele espera essa atitude de todos à sua volta. Periodicamente, ele também gritava com executivos mais importantes. Você via pessoas saindo das reuniões com um olhar de nojo no rosto. Declarou Moore, o vendedor. Não se chega onde Elon está agora sendo um cara agradável. E ele era muito determinado e seguro de si. Enquanto tentava aceitar as mudanças impostas pelos investidores, Musk aproveitou algumas vantagens de ter dinheiro suficiente. Os financiadores ajudaram os irmãos Musk com seus vistos. Também deram $30 mil a cada um para que comprassem carros. Musk e Kimball haviam trocado o BMW caído por um sedã caríssimo no qual pintaram bolinhas com tinta spray. Kimball evoluiu deste para um BMW 3 Series e Musk comprou um Jaguar GTP. O carro vivia quebrando e chegava ao escritório no reboque, contou Kimball. Mas Elon sempre pensava grande. Como exercício de integração, Musk, Ambras, outros funcionários e amigos partiam num fim de semana para um passeio de bicicleta pela trilha Saratoga Gap, nas montanhas de Santa Cruz. A maioria dos ciclistas treinava e estava acostumada a longos períodos sob o sol de verão. Eles subiram as montanhas num ritmo muito intenso. Uma hora depois, Russ Rive, primo de Musk, chegou ao topo e vomitou. Logo atrás dele estava o restante dos ciclistas. Então, eles avistaram Musk ao longe. Seu rosto estava roxo e o suor pingava, mas ele conseguiu chegar ao topo. Sempre me lembro desse passeio. Ele estava longe de possuir as condições necessárias para aquilo, disse Ambras. Outra pessoa teria desistido ou caminhado com a bicicleta, enquanto via subir os últimos a 30 metros com sofrimento estampado no rosto. Pensei, este é Elon, faça-o morra, mas não desista. Musk também continuava sendo um dinamo no escritório, antes das visitas de investidores de risco e outros interessados. Ele reunia a tropa e a instruía a ficar ao telefone para criar uma atmosfera agitada. Também formou uma equipe de videogame para participar de competições de quack, um jogo de tiro em primeira pessoa. Disputamos um dos primeiros torneios nacionais. Gabou-se Musk. Ficamos em segundo lugar e teríamos ficado em primeiro. Mas a máquina de um de nossos melhores jogadores quebrou porque ele empurrou sua placa de vídeo com força demais. Ganhamos alguns milhares de dólares. A Zip2 teve um sucesso memorável cortejando jornais. O New York Times, a Knight Ridder, a Yast Corp. E outros grandes nomes da mídia contrataram seus serviços. Algumas dessas empresas contribuíram com $50 milhões em financiamentos adicionais à Zip2. Serviços como Craigslist, com seus classificados online grátis, começavam a surgir, e os jornais precisavam de uma tomada de ação. Os jornais sabiam que estavam em apuros com a internet, e a ideia era contratar tantos serviços quanto fosse possível, disse Ambras. Eles queriam classificados e listas de imóveis, automóveis e entretenimento e podiam nos usar como plataforma para todos esses serviços online. A Zip2 registrou seu slogan e Poet Press. Nós fortalecemos a imprensa, e a entrada de dinheiro manteve seu rápido crescimento. A sede da empresa logo ficou tão lotada que uma mesa foi parar bem em frente ao banheiro feminino. Em 1997, a Zip2 mudou-se para um ambiente mais vistoso e espaçoso no número 444 da Castro Street, em Mountain View. Musk se irritou por a Zip2 ter se tornado um player de bastidores para os jornais. Ele acreditava que a empresa podia oferecer serviços interessantes diretamente aos consumidores e incentivou a compra do nome de domínio City.com na esperança de torná-lo um destino para o consumidor. Contudo, a sedução do dinheiro das empresas de mídia manteve Sokin e conselho numa abordagem conservadora, e eles decidiram deixar para depois a preocupação com a implementação do serviço direto ao consumidor. Em abril de 1998, a Zip2 anunciou um acordo arrasador para incrementar sua estratégia. A fusão com sua principal concorrente, a CitySearch, num negócio avaliado em torno de $300 milhões. A nova companhia manteria o nome CitySearch, e Sorkin ficaria à frente do empreendimento de risco. No papel, a união parecia uma união entre iguais. A CitySearch tinha desenvolvido um extenso conjunto de diretórios para cidades americanas. Também parecia ter fortes equipes de venda e marketing que complementariam os talentosos engenheiros da Zip2. A fusão fora anunciada na imprensa e parecia inevitável. As opiniões sobre o que aconteceu em seguida variam muito. A logística da situação exigia que as duas empresas examinassem os livros uma da outra e resolvessem quais funcionários seriam demitidos para evitar a duplicação de funções. Esse processo levantou algumas questões sobre quão franca a CitySearch havia sido em relação às próprias finanças, o que causou ressentimentos em alguns executivos da Zip2, que podiam ver suas posições sendo diminuídas ou eliminadas na nova companhia. Uma facção dentro da Zip2 argumentou que o acordo deveria ser desfeito, enquanto Sorkin exigiu que fosse levado adiante. Musk, que no início defendera a fusão, voltou-se contra ela. Em maio de 1998, as duas empresas desfizeram o acordo e a imprensa atacou ambas, causando um alvoroço em torno do rompimento caótico. Musk instou o conselho da Zip2 a expulsar Sorkin e fazer dele próprio CEO da empresa. O conselho declinou. Em vez disso, Musk perdeu o título de presidente e Sorkin foi substituído por Derek Prodian, um investidor de risco da Mordavidou. Sorkin considerou o detestável comportamento de Elon durante todo o caso e mais tarde apontou a reação do conselho e o rebaixamento de Musk como provas de que eles eram da mesma opinião. Houve muito retrocesso e acusação, revelou Prodian. Elon queria ser o CEO, mas eu argumentei. Esta é a sua primeira empresa. Vamos encontrar um comprador e ganhar algum dinheiro. Então você poderá abrir uma segunda, terceira e quarta empresas.
Com o fracasso do acordo, a Zip2 se viu numa situação difícil. Estava perdendo dinheiro. Musk ainda queria seguir a rota do serviço direto ao consumidor, mas Prodian temia que isso exigisse capital demais. A Microsoft havia preparado um ataque ao mesmo mercado, e as startups com ideias para mapas, imóveis e automóveis se multiplicavam. Os engenheiros da Zip2 estavam desanimados e preocupados de não conseguirem vencer a concorrência. Então, em fevereiro de 1999, de repente a fabricante de computadores Compaq Computer ofereceu 307 milhões de dólares em dinheiro pela empresa. Foi como dinheiro caindo do céu, contou ele, ex-executivo da Zip2. O conselho aceitou a oferta. A empresa alugou um restaurante em Palo Alto e fez uma festa enorme. A Moda Vido ganhara 20 vezes mais do que o investimento original. E Musk e Kimball saíram com 22 milhões e 15 milhões de dólares, respectivamente. Musk jamais cogitou a ideia de ficar na Compaq, de acordo com Prodian. Assim que ficou claro que a empresa seria vendida, Elon partiu para o próximo projeto. Daí em diante, ele lutaria para manter o controle de suas companhias e permanecer como seu. Ficamos maravilhados e achamos que aqueles caras deviam saber o que estavam fazendo, disse Kimball. Mas não sabiam. Não houve nenhum objetivo depois que eles assumiram. Eram investidores e nos dávamos bem com eles. Mas o objetivo, a visão do negócio, havia simplesmente desaparecido da empresa. Anos depois, após ter tido tempo para refletir sobre a situação da Zip2, Musk percebeu que poderia ter lidado melhor em algumas situações com os funcionários. Eu nunca havia comandado uma equipe antes, ponderou. Jamais havia sido capitão de um time, ou do que quer que fosse, ou gerenciado uma pessoa sequer. Tive que pensar, ok, quais são as coisas que afetam o modo como uma equipe funciona? A primeira suposição óbvia era de que as outras pessoas vão se comportar como você. Mas isso não é verdade. Mesmo que queiram se comportar como você, elas não necessariamente têm as mesmas suposições ou informações que você. Então, se eu sei certo conjunto de coisas e falo com uma réplica de mim mesmo, mas só comunico metade das informações, não se pode esperar que a réplica chegue à mesma conclusão. É necessário se pôr numa posição em que diz, bem, como isso seria interpretado por eles, sabendo o que eles sabem. Funcionários da Zip2 iam para casa à noite. Voltavam no dia seguinte e descobriam que Musk havia mudado o trabalho dele sem falar nada. E o estilo confrontante de Musk causava mais danos do que benefícios. Sim, tínhamos alguns engenheiros de software muito bons na Zip2. Mas eu podia codificar bem melhor do que eles. E eu entrava e consertava a porra do código, disse Musk. Ficava frustrado esperando eles fazerem. Então ia e consertava o código e agora ele funciona 5 vezes mais rápido. Seu idiota. Teve um cara que escreveu uma equação de mecânica quântica, uma probabilidade quântica no quadro, e ele entendeu errado. E pensei, como você pode escrever isso? Então eu corrigi para ele, e o sujeito passou a me odiar. Por fim, percebi que podia ter consertado aquela coisa, mas tinha tornado o funcionário improdutivo. Não era uma boa maneira de lidar com as coisas. Musk, o trabalhador esforçado do mundo.com, era, ao mesmo tempo, sortudo e bom no que fazia. Teve uma ideia decente, transformou-a em um serviço de verdade e saiu do tumulto.com com dinheiro no bolso, o que era melhor do que muitos de seus compatriotas poderiam dizer. O processo fora doloroso. Musk ansiara por ser um líder. Porém as pessoas à sua volta tiveram dificuldade de ver como ele poderia dar certo como seu, no que lhe dizia respeito. Todos estavam errados e ela partiu para provar seu argumento com que acabaria levando a resultados ainda mais impressionantes. E os irmãos Musk não eram os homens de negócios mais agressivos naquela época, pelo plano de negócios deles. Lembro que no início pediam um investimento de 10 mil dólares em troca de 25% da companhia, disse Steve Jurvetson, investidor de risco. Isso é um negócio da China. Quando soube do investimento de 3 milhões de dólares, me perguntei se a Moda Vido tinha chegado a ler o plano de negócios. De todo modo, os irmãos acabaram por se levar a uma rodada de risco normal. Musk também quis mostrar o novo escritório à sua mãe Justine. Mai às vezes participava de reuniões e, numa delas, apresentou a ideia de acrescentar um botão de inverter ponto de partida nos mapas da Zip2, o que permitia aos usuários inverter seus trajetos, o que acabou se tornando uma função popular em todos os serviços de mapas. O chefão da máfia do PayPal à venda da Zip2 incutiu em Elon Musk um novo tipo de confiança. Assim como os personagens de videogame que adorava, ele havia passado de fase. Havia solucionado o enigma do Vale do Silício e se tornar o que todos na época queriam ser, um milionário.com. Sua próxima aventura precisaria estar à altura de sua ambição, que crescia rapidamente. Isso o levou a buscar uma indústria com montanhas de dinheiro e ineficiências que ele e a internet pudessem explorar. Musk começou a pensar em sua época de estagiário no Banco of Nova Scotia. A grande lição que aprendera naquele emprego, a de que os banqueiros são ricos e tolos, agora parecia uma grande oportunidade. Durante o período em que trabalhara para o diretor de estratégia do banco, no início dos anos 1990, pediram-lhe que desse uma olhada no portfólio de dívidas do terceiro mundo na empresa. Esse monte de dinheiro atendia pelo nome deprimente de dívidas de países menos desenvolvidos, e o Banco of Nova Scotia tinha bilhões de dólares delas. Países da América do Sul e de outras regiões haviam deixado de pagar nos anos anteriores, obrigando o banco a bater parte do valor das dívidas. O chefe de Musk quis que ele examinasse as poças do banco como forma de aprendizado e tentasse determinar quanto aquelas dívidas de fato valiam. Quando se dedicava a esse projeto, Musk se deparou com o que parecia ser uma oportunidade de negócios óbvia. Os Estados Unidos tentavam ajudar a reduzir o endividamento de vários países em desenvolvimento por meio do chamado Plano Brady, em que o governo americano basicamente recomprou as dívidas de países como Brasil e Argentina. Musk notou ali uma jogada de arbitragem. Calculei o valor da recompra, e era algo em torno de 50 centavos de dólar, enquanto a dívida mesma era negociada em 25 centavos. Explicou. Parecia ser a maior oportunidade já vista. E ninguém percebia isso. Elon tentou manter a calma ao telefonar para o Goldman Sachs, um dos principais negociadores desse mercado, e sondar sobre o que havia descoberto. Perguntou quanto da dívida brasileira poderia ser disponibilizado ao preço de 25 centavos. O cara respondeu quanto você quer? E sugeriu um número ridículo como 10 bilhões de dólares, disse Musk. Quando o negociador confirmou que a operação era viável, Elon desligou o telefone. Eu achei que eles tinham de ser loucos. Porra, porque você podia dobrar seu dinheiro. Tudo era apoiado pelo tiozão. Era moleza. Musk gastara os ganhos do verão de cerca de 14 dólares por hora e havia sido repreendido por usar a cafeteira dos executivos, entre outras infrações ligadas à hierarquia. E imaginou que o seu momento de brilhar e ganhar um grande bônus tinha chegado. Entrou correndo na sala do chefe e apresentou a oportunidade de uma vida. Você pode ganhar bilhões de dólares de graça, argumentou. Seu chefe pediu que ele fizesse um relatório, logo entregue ao seu do banco, que prontamente rejeitou a proposta, alegando que o banco já havia
havia se dado mal por causa das dívidas brasileira e argentina e não queria mexer com isso de novo. Tentei lhes dizer que não era essa a questão, disse Musk. A questão era que tinha apoio do tio Sam. Porra, não importa o que os sul-americanos fizessem, não tem como perder, a não ser que alguém ache que o tesouro dos Estados Unidos se torne inadimplente. Mas ainda assim eles não quiseram. E fiquei chocado. Mais tarde na vida, quando competi contra os bancos, eu me lembraria desse momento. E isso me deu confiança. Tudo que os banqueiros faziam era copiar o que todos os outros faziam. Se todos os outros pulassem de um maldito penhasco, eles iriam atrás até o fundo. Se houvesse uma pilha gigante de ouro no meio da sala e ninguém fosse pegá-la, eles também não pegariam. Nos anos seguintes, Musk pensou em abrir um banco na internet e discutiu isso abertamente durante seu estágio no Pinnacle, em 1995. O jovem Elon falou aos cientistas sobre a inevitável transição para sistemas online que haveria no sistema financeiro, porém eles tentaram dissuadi-lo, argumentando que se passariam até que a segurança na internet fosse boa o suficiente para conquistar a confiança dos consumidores. No entanto, Musk continuou convencido de que o setor financeiro podia avançar muito e que ele próprio podia ter uma grande influência sobre os bancos com um investimento relativamente pequeno. Dinheiro é largura de banda pequena, disse ele durante um discurso na Universidade de Stanford, em 2003. Ao descrever seu raciocínio, você não precisa de uma grande melhoria de infraestrutura para fazer coisas com ele. Na verdade, é apenas um lançamento num banco de dados. O plano que, de fato, Musk preparava era mais do que grandioso. Como os pesquisadores do Pinnacle haviam salientado, as pessoas se sentiam muito pouco confortáveis até para comprar livros na internet. Elas podiam se arriscar a digitar um número de cartão de crédito, mas expor suas contas bancárias na rede estava fora de cogitação para muitas. Ora, e daí? Musk queria desenvolver um serviço completo de instituição financeira online, uma empresa que tivesse contas correntes e poupanças, bem como serviços de corretagem e seguros. A tecnologia para criar um serviço assim era possível, mas percorrer o inferno regulatório para criar um banco online a partir do zero parecia um problema incontornável para os otimistas e uma impossibilidade para mentes mais equilibradas. Isso não era apresentar caminhos para se chegar a uma pizzaria ou fazer uma lista de ofertas de imóveis, era mexer com as finanças das pessoas. Haveria repercussões sérias se o serviço não funcionasse conforme foi apregoado. Sem se deixar intimidar, Musk pôs seu novo plano em ação antes mesmo da venda da Zip2. Conversou com alguns dos melhores engenheiros da empresa, para ter uma ideia de quem se disporia a se unir a ele em outro empreendimento de risco. Também expôs suas ideias a alguns contatos que fizera no banco canadense, em janeiro de 1999, com o conselho da Zip2 à procura de um comprador. Ele começou a formalizar seu plano de abrir um banco. O acordo com a Compaq foi anunciado no mês seguinte, em março. Ele incorporou a X.com, uma startup financeira com um nome que soava pornográfico em inglês. Musk levara menos de uma década para deixar de ser um mochileiro canadense e se tornar um multimilionário. Aos 27 anos, com seus 22 milhões de dólares, deixou para trás os 3 caras que dividiam um apartamento com ele e comprou um apartamento de 167 metros quadrados num condomínio e o reformou. Comprou também um modelo esportivo McLaren F1 por $1 milhão e um pequeno avião a hélice, que aprendeu a pilotar. Assumiu a recém-descoberta celebridade que ganhara como parte do grupo de milionários.com. Permitiu a CNN ir a seu apartamento às 7 da manhã para filmar a entrega do carro. Um caminhão de 18 rodas preto estacionou em frente ao prédio e deslizou para a rua reluzente veículo prateado, enquanto Musk permanecia de queixo caído e braços cruzados. Existem 62 McLarens no mundo, e uma delas é minha, declarou a CNN. Uau, não posso acreditar que está mesmo aqui. Isso é muito louco, cara. A CNN intercalou o vídeo da entrega do carro com entrevistas com Musk. O tempo todo ele parecia a caricatura de um engenheiro que ficara rico. O cabelo começara a raiar e ele o cortara bem rente, o que acentuava seu rosto de menino. Usava um blazer marrom grande demais, checava o celular em seu carro luxuoso, sentado ao lado da belíssima namorada, Justine, e parecia encantado com a própria vida. Musk soltava uma frase risiva de novo rico após a outra, falando primeiro sobre o acordo da Zip2. Receber dinheiro é dinheiro, quer dizer, é uma grande quantidade de Ben Franklins, para em seguida discorrer sobre a maravilha de sua vida. Aí está, cavalheiros, o carro mais rápido do mundo. E depois sobre sua prodigiosa ambição. Eu poderia comprar uma das ilhas das Bahamas e transformá-la em meu feudo pessoal. Porém, estou muito mais interessado em tentar construir e criar uma nova empresa. A equipe de filmagem acompanhou até os escritórios da X.com, onde seu jeito convencido de falar levou a outra rodada de declarações constrangedoras. Eu não me encaixo no perfil de um banqueiro. Arranjar $50 milhões é só uma questão de dar uma série de telefonemas. E o dinheiro aparece. Acho que a X.com pode ser uma fonte de muitos bilhões de dólares. Musk comprou a McLaren de um vendedor na Flórida, tirando-a do estilista Ralph Lauren, que também se interessara em comprá-la. Mesmo pessoas ricas como Lauren tenderiam a reservar algo como uma McLaren para eventos especiais ou um ocasional passeio de domingo. Não Musk. Ele a dirigia pelo Vale do Silício e a estacionava na rua, perto da sede da X.com. Seus amigos ficavam horrorizados ao ver uma obra de arte como aquela coberta de cocô de passarinho no estacionamento de um supermercado. Certo dia, Musk enviou um e-mail sem mais nem menos a outro proprietário de uma McLaren, Larry Ellison, o bilionário cofundador da fabricante de softwares Oracle, perguntando se ele queria disputar uma corrida de carro numa pista. De brincadeira, Jim Clark, outro bilionário que gostava de máquinas velozes, ficou sabendo da proposta e disse a um amigo que precisava ir correndo a uma concessionária da Ferrari a fim de comprar algo competitivo. Musk tinha ingressado no clube dos garotos ricos. Elon ficou super animado com tudo aquilo. Ele me mostrou a correspondência com Larry, contou George Zachary, investidor de risco e amigo próximo de Musk. No ano seguinte, quando dirigia pela estrada Sandy para encontrar um investidor, Musk virou-se para um amigo no carro e disse: "Veja isso." Então pisou fundo no acelerador, mudou de pista, deu uma guinada para fora da estrada, derrapou e bateu numa barreira, o que fez o carro girar no ar como um frisbee. As janelas e rodas estouraram em pedacinhos e a carroceria do carro foi danificada. Musk virou-se de novo para seu acompanhante e soltou: "O engraçado é que não está no seguro." Os dois então pegaram uma carona até o escritório do investidor de risco. A seu favor, pode-se afirmar que Musk não incorporou por completo a imagem de Playboy. Ele aplicou a maior parte do dinheiro que ganhara com a Zip2 na X.com. Houve motivos práticos para tal decisão. Investidores podem aproveitar uma brecha na lei de impostos quando investem um dinheiro inesperado num novo empreendimento alguns meses depois. Contudo, mesmo para os padrões de alto risco do Vale do Silício, dedicar uma parte tão grande de uma riqueza recém-adquirida em algo tão incerto quanto um banco online foi chocante. Ao todo, Musk injetou cerca de $12 milhões na X.com, o que o deixou, depois de descontados os impostos, com cerca de $4 milhões para uso pessoal. É isso que diferencia Elon do restante dos simples mortais.
reais, disse o ex-executivo da Zip2 que se tornou cofundador da X.com. Ele se dispõe a assumir riscos pessoais insanamente altos. Ao se fazer um negócio assim, ou dá certo ou se acaba dormindo na rua. A decisão de Musk de investir tanto dinheiro na X.com parece ainda mais incomum em retrospecto. Grande parte do objetivo de ser um sucesso.com em 1999 era provar sua capacidade, acumular milhões e depois usar as credenciais adquiridas para persuadir outros a apostar dinheiro em seu próximo empreendimento de risco. Musk sem dúvida recorreria a investidores externos, mas ele também arriscava a própria pele no negócio. Portanto, embora pudesse ser visto na TV falando como outros babacas egocêntricos.com, ele se comportava mais como um remanescente dos primórdios do Vale do Silício, quando os fundadores de empresas como Intel se dispunham a correr riscos enormes. Se a Zip2 havia sido uma ideia clara e útil, a X.com trazia a promessa de fomentar uma grande revolução. Musk, pela primeira vez, confrontaria diretamente uma indústria endinheirada e arraigada em seus conceitos, usando para isso a esperança de subverter as companhias já estabelecidas. Ele também passou a aperfeiçoar seu estilo característico de entrar num negócio ultra complexo sem deixar o fato de ignorar quase tudo sobre as nuances do setor perturbá-lo. Ele suspeitava que os banqueiros cuidavam das finanças de maneira totalmente equivocada e acreditava poder dirigir os negócios melhor do que qualquer um. Seu ego e sua confiança haviam começado a se aproximar dos níveis que inspirariam alguns e fariam com que outros o considerassem um sujeito pomposo e inescrupuloso. A criação da X.com revelaria muito sobre a criatividade, a incansável determinação, o estilo belicoso e os pontos fracos de Musk como líder. Ele também sentiria mais uma vez o amargor de ser posto de lado em sua própria empresa e a dor que acompanha a percepção de que um grande sonho não se concretizará. Musk reuniu o que parecia ser uma equipe de elite para abrir a X.com. O trabalhara na Silicon Graphics Inc. e na Zip2 como engenheiro, e seus colegas se maravilhavam com suas habilidades em codificação e no comando de equipes. A eles se juntaram dois canadenses com experiência em finanças, Harris Fricker e Christopher Pine. Musk conhecia Fricker em seus tempos de estagiário do Banco of Nova Scotia, e os dois se davam muito bem. Bolsista da Rhodes, Fricker trouxe o conhecimento da mecânica do mundo dos bancos de que a X.com precisava. Pine era amigo de Fricker da comunidade financeira canadense. Todos os quatro homens foram considerados cofundadores da empresa, embora Musk se destacasse como o maior acionista graças a seu investimento inicial maciço, assim como tantas operações do Vale do Silício. A X.com teve início numa casa onde os cofundadores começaram a propor ideias e, em seguida, se mudou para escritórios mais formais no número 394 da University Avenue, em Palo Alto. Os cofundadores estavam filosoficamente alinhados em torno da ideia de que o setor bancário havia parado no tempo e ficado para trás. Ir a uma agência bancária para falar com um caixa parecia um tanto arcaico. Agora que a internet havia chegado, a retórica soava boa, e os quatro homens estavam entusiasmados. A única coisa que os impedia era a realidade. Musk tinha uma módica experiência em bancos e recorrer a um livro sobre o setor para ajudá-lo a entender seu funcionamento interno. Quanto ele mais pensava em um plano de ataque, mais os cofundadores percebiam que as questões regulatórias que impediam a criação de um banco online eram insuperáveis. Quando cerca de 5 meses se passaram, o abacaxi continuava sem ter sido descascado, disse o .i, desde o início. Também houve choques de personalidade. Musk se tornara uma estrela emergente no Vale do Silício e a imprensa o bajulava. Isso não combinava bem com Fricker, que viera do Canadá e considerava X.com sua chance de deixar uma marca no mundo como um prodígio dos negócios financeiros. De acordo com várias pessoas, Fricker queria dirigir a X.com e fazer isso de maneira mais convencional. Ele achava todas as declarações visionárias de Musk à imprensa sobre repensar todo o setor bancário, uma vez que a empresa estava lutando para construir quase tudo. Estávamos prometendo o sol, a lua e as estrelas à mídia, disse Fricker. Elon diria que esse não é um ambiente de negócios normal e que você tem de deixar de lado o raciocínio normal para negócios. Ele dizia, há uma fábrica de gás hilariante no alto da colina que está bombeando a substância para o vale. Fricker não seria o último a acusar Musk de badalar demais os produtos e manipular o público. Embora seja discutível se isso é um defeito ou um dos seus grandes talentos como empresário, a rixa entre Fricker e Musk teve um fim rápido e desagradável. Apenas 5 meses após a abertura da X.com, Fricker deu início a um golpe, segundo Musk. Ele disse que o assumia como seu, ou levaria todos da empresa e criaria a sua própria companhia. Não lido bem com chantagem. Retruque apenas. Você deveria fazer isso. Então ele fez. Musk tentou convencê-lo e alguns dos outros engenheiros essenciais a ficar, mas todos ficaram do lado de Fricker e foram embora. Elon viu-se com o esqueleto de uma empresa e um punhado de funcionários leais. Depois de tudo aquilo afundar, eu me lembro de sentar com Elon em sua sala, contou Julian Kimbrand, uma das primeiras funcionárias da X.com que ficou. Havia 1 milhão de leis em vigor para impedir algo como a X.com de funcionar, mas Elon não se importava. Apenas me olhou e disse, acho que devemos contratar mais algumas pessoas. Musk tentava conseguir financiamento para a X.com, sendo forçado a procurar investidores de risco e a confessar que não restava muito da empresa. Mick Moritz, um conhecido investidor da Sequoia Capital, apoiou a companhia assim mesmo, fazendo uma aposta em Elon e um pouco mais. Musk bateu as portas do Vale do Silício mais uma vez e conseguiu atrair engenheiros com seu discurso entusiasmado sobre o futuro dos bancos na internet. Scott Anderson, um cientista da computação, começou na empresa em 1º de agosto de 1999, poucos dias após o êxodo, e assumiu imediatamente a visão proposta. Pelo que eu me lembro, era de uma insanidade total, revelou. Tínhamos um site na internet que equivalia a um set de filmagem de Hollywood, mal conseguia ser aprovado pelos investidores de risco. Ao longo das semanas, mais engenheiros chegavam, e a visão se tornou mais real. A empresa conseguiu uma licença de banco e outra de fundo mútuo e fechou uma parceria com o Barclays em novembro. A pequena equipe de software da X.com havia criado um dos primeiros bancos online do mundo, com direito a seguro da Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, para endossar as contas bancárias e 3 fundos mútuos à disposição dos investidores. Musk deu aos engenheiros $100 mil do próprio bolso para realizarem os testes. Na noite anterior ao dia de ação de graças de 1999, a X.com entrou em operação para o público. Fiquei lá até as 2 da manhã, disse Anderson. Depois, fui para casa preparar o jantar de ação
ação de graças. Elon me telefonou algumas horas depois e pediu que eu fosse ao escritório render alguns dos outros engenheiros. Ele mesmo ficou lá 48 horas seguidas, certificando-se de que tudo estava funcionando, sob o comando de Musk. A X.com pôs à prova alguns conceitos bancários radicais. Os clientes recebiam um cartão com crédito de $20 só por se inscreverem para usar o serviço e outro de $10 a cada novo correntista que encaminhassem. Musk aboliu taxas insignificantes e penalidades por saque a descoberto. Numa moderníssima manobra, a X.com também desenvolveu um sistema de pagamento de pessoa para pessoa em que era possível enviar dinheiro apenas inserindo o endereço de e-mail no site. No geral, a ideia era abandonar os bancos de movimentação lenta, com seus computadores centrais que levavam dias para processar pagamentos, e criar um tipo de conta bancária ágil, em que fosse possível movimentar dinheiro com alguns cliques de mouse ou por e-mail. Era um negócio revolucionário, e mais de 200 mil pessoas o adotaram e se inscreveram na X.com nos 2 primeiros meses de operação. Logo, a X.com tinha um grande adversário. Uma dupla de garotos espertos chamados Max Levchin e Peter Thiel vinha desenvolvendo um sistema de pagamento próprio em sua startup, chamada Confinity. Os dois alugaram espaço no escritório, um armário de vassouras elevado à digna condição de sala de trabalho da X.com, e estavam tentando fazer com que os donos dos dispositivos portáteis Palm Pilot permutassem dinheiro por meio dos sensores de infravermelho dos aparelhos. Com a X.com e a Confinity, o pequeno escritório na University Avenue se tornaram um frenético epicentro da revolução das finanças.